Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui de História da NDS Academy, Preparação para o Exame Nacional de História, neste caso. E hoje trago-vos um dos temas também que já foi aqui iniciado anteriormente, que é as revoltas liberais, ou as revoluções liberais, sendo que hoje vos trago a Revolução Francesa. Eu sei que a Revolução Francesa, vista ao mais ínfimo pormenor, acaba por ser complicada, porque há aqui depois uma sucessão de episódios que, se não forem bem organizados, acaba por criar alguma confusão. E aqui eu sugiro, efetivamente, a organização, como podem ver aqui deste lado até, de uma cronologia. Aliás, as cronologias para mim são fundamentais, muito mais importantes do que vocês decorarem as coisas. Vocês já sabem que eu sou contra decorar, quem já trabalha comigo. Mas vamos perceber o que é que levou a esta Revolução Francesa. Nós já sabemos que houve uma Revolução Liberal nos Estados Unidos da América, mas neste caso uma revolução pela independência, e aqui é uma por mudança de regime. Até então na França estava em vigência o antigo regime, com uma monarquia absoluta, com uma sociedade dividida entre privilegiados e não privilegiados, sendo que a nobreza era uma nobreza muito empobrecida que vivia de aparências. E estamos numa França pobre, completamente. Não é a França de Luís XIV, mas sim uma França de Luís XVI, que empobreceu. Ou seja, não é uma França absoluta, é uma França que aliás, há vários mitos ou palavras ou frases até atribuídas à rainha da altura, Maria Antonieta, de que o povo passava fome porque não tinha pão, e ela dizia: bem, se não têm pão, comam brioches. Pronto, isto era para mostrar também que as elites não sabiam muito bem o que se passava. Mas aqui o que nos importa são as elites mais baixas. E é quando o rei se recusa a convocar os Estados Gerais, no fundo, era uma reunião, eram cortes, em que estavam representantes de todos os Estados, de todos os estratos sociais. No entanto, ele decide não convocar os Estados Gerais. Aliás, estes cada vez tinham sido menos convocados depois da subida ao poder de Luís XIV, um rei absoluto, não precisava, só que, dada a situação económica do país, era necessário esta convocação. E o terceiro Estado aqui, quando não pedem, eles exigem a convocação dos Estados Gerais ao rei, também pedem que haja uma mudança. Porquê? Porque, por norma, o terceiro Estado, que era aquele que tinha uma porcentagem maior de população, era aquele que estava menos representado na convocação dos Estados Gerais. Portanto, o que é que eles pediam? Que as eleições dos Estados Gerais também não acontecessem de forma mais equilibrada, neste caso, chamado contar pela cabeça. Podem ver aqui, os Estados Gerais, em 1789, tinham cerca de 600 deputados do terceiro Estado, 600 deputados do terceiro Estado, ou seja, camponeses, burguesia, artífices, por aí fora, sendo que 300 eram do clero e 280 pela nobreza. Só que, até esta renovação, até esta exigência que o terceiro Estado faz, quem tinha mais votos seria, neste caso, o clero e a nobreza. E aqui o que eles pedem é a contagem pela cabeça. Sendo a contagem pela cabeça, obviamente que perante um desequilíbrio, quem vai ganhar é o terceiro Estado. E aqui o rei não aceita a proposta de reunir numa sala comum e contar pela cabeça, e proclamam-se assim face a este todo impasse criado. Estamos a falar de 98% da população, 98% de franceses, em que eles efetivamente fazem, por assim dizer, o golpe, retiram o rei do poder. O rei está abolido, dá-se a Revolução Francesa, e em 9 de julho, após os incidentes com o rei e o clima de total insegurança, a Assembleia passa-se a chamar a Assembleia Constituinte, ou seja, temos uma Constituição para defender. E nesta Constituição temos medidas importantes que temos de ter em atenção. O decreto da noite de 4 de agosto, em que vai acabar com os antigos direitos feudais e privilégios também, das elites, por assim dizer. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Este aqui tem uma grande inspiração também iluminista, tal como a Constituição dos Estados Unidos da América. A Constituição Civil do Estado, do clero, que é isto, é um Estado laico, separação da Igreja do Estado. Isto tem sido falado, que há muitos países que acabam por fazer, mas depois chega-se à altura e acaba por não acontecer. Exemplo disso foi Portugal.
Mas aqui, a partir deste momento, há efetivamente esta laicização. É aplicada a lei de Chapelier, ou seja, as corporações que vão proibir que os trabalhadores formem sindicatos. Ou seja, estamos aqui a falar de fazerem reivindicações salariais para ter uma forma de controlar também a população. E, acima de tudo, é aprovada a Constituição de 1791, que estabelece assim a monarquia constitucional e acaba de vez com a monarquia absoluta. No entanto, e é aqui que começam a criar as confusões. Quando há uma revolução desta capacidade, em que muda tudo, numa França, não é? Vocês sabem, a França aqui acaba por saber-se de muitas coisas. E principalmente com esta monarquia constitucional, em que há uma soberania popular, a separação dos poderes, e temos cidadãos ativos, temos cidadãos passivos, vai-se aqui, obviamente, começar também com o sistema de eleições. Aqui o rei vai exercer um poder executivo, tem o chamado direito de veto suspensivo, o poder legislativo é atribuído à Assembleia Legislativa e o poder judicial aos juízes eleitos. Obviamente temos aqui um triunfo do tal governo representativo. E entramos no período da Convenção, ou seja, a primeira parte é o período da Convenção, que vai de 1792, a 1795. E aqui o período da Convenção vai se dirigir principalmente para a grave crise económica que a França ultrapassava. É nesta altura que Luís XVI é totalmente deposto e afastado e é proclamada a República. Como podem ver, isto foi tudo por fases. A Convenção, ou seja, é uma espécie de governo provisório, podemos assim dizer, embora não utilizem esse termo, sendo que era uma Assembleia que tinha duas forças políticas, e o problema é exatamente ter estas duas forças políticas. Temos os girondinos, que defendiam a alta burguesia, e temos os jacobinos ou montanheses, que defendiam a pequena e média burguesia. Ou seja, por assim dizer, os mais pobres. E aqui temos um nome que é conhecido da Revolução Francesa, que é Robespierre. Estes, e depois do julgamento de Luís XVI, que acaba por ser conhecido pelo período de terror. Porquê? Há uma série de medidas, principalmente por Robespierre, de assumir esta convenção com um governo praticamente ditatorial. Temos aqui a questão da própria morte do rei e da rainha, não é? Da decapitação. E temos assim um exército popular. Robespierre é conhecido como o incorruptível, vai controlar todas as formas o poder. Entramos assim também no chamado período de terror, ou o grande terror. Ele é apoiado pelos sans-culottes, que eram uma força política e militar também da parte da sociedade mais baixa, e é neste momento, pronto, que nos traidores começam a correr realmente a guilhotina, sendo que um deles é o rei, e o próprio Robespierre acaba, porque o excesso de poder levou à sua própria falência. Robespierre começa a ser perseguido, não é? E acabou por ser visto também como um inimigo do povo. Portanto, como podem ver, houve esta mudança aqui por completo de nem sabia muito bem o que eles estavam a fazer. Portanto, foi um período de muita instabilidade. Até que tentamos chegar a um período de paz. E aqui entramos no chamado Termidor. Ou seja, temos uma República Burguesa que vai de 1794 até 1799. E aqui temos, dentro dos revolucionários, a reação nobreza da burguesia da mesma. Ou seja, quando aqui Robespierre acaba por ser morto, também na guilhotina, temos a Constituição do ano III, em que é estabelecido novamente o voto censitário, é realizado o Conselho dos 500 e também o Conselho dos Anciãos. E o poder executivo é entregue, e daí também tem que fixar, ao diretório. O diretório aqui, no diretório vai-nos surgir também alguns problemas que vão levar a outro golpe de Estado. Como podem ver, instabilidade. Este golpe de Estado, 18 de Brumário, ou seja, 9 de novembro de 1799, foi encadeado e encabeçado por Napoleão Bonaparte. Nós já sabemos, não é, que é daqueles que vai ser mais beneficiado com esta Revolução Francesa, mas o próprio vai estabelecer a Constituição do ano 8º e vai institucionalizar uma ditadura e auto-intitula-se Imperador francês. Podem ver aqui, acho que será mais fácil, e depois nas nossas aulas eu também poderei facilitar a forma
como através dos anos houve efetivamente esta mudança de poder até chegarmos ao Império e, por assim dizer, ao fim desta Revolução Francesa. Não é ao fim, nós sabemos que depois, entretanto, Napoleão acaba por também sair do poder e a própria Revolução chega a Portugal. Vamos deixar para outra aula. Já sabem, qualquer dúvida, não só de história, mas de outras disciplinas, nós aqui na DS Academy temos a resposta para as vossas dúvidas, por isso é só contactar-nos e até à próxima.